Um sábado. Talvez alguns de vocês não me conheçam ainda, mas eu sou membro daqui. Eu estou... Coitado deles lá, eu ia usar o outro microfone, mas troquei na hora, desculpa. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou membro já dessa igreja há alguns anos, há uns 2, 3 anos, eu acho já, né? E é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu só preciso dar um recadinho antes que me pediram ali atrás. Hoje, às 5 da tarde, existe uma reunião, ocorrerá uma reunião com todos os professores da Escola Sabatina. Então, foi pedido para avisar quem é professor da Escola Sabatina hoje, então, às 5 horas, uma reunião. Mas é um prazer muito grande estar com vocês. Eu gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui hoje de manhã, porque cada vez que me convidam para pregar, eu agradeço a Deus, porque eu acho que Deus, às vezes, é um pouco irônico com a gente, né? Não sei quanto com vocês, mas comigo Ele é. Porque sempre que Ele me convida para pregar, Ele dá exatamente o tema que eu precisava estudar. Então, espero que vocês aproveitem o que a gente vai falar aqui hoje, mas fez uma grande diferença para mim nos meus últimos anos de vida, e nessa semana ainda foi mais importante ainda. A gente está numa semana, nos 10 dias aí especiais de jejum e oração, que está se tornando rotina na nossa igreja nessa época, nós começarmos o ano com uma programação dessas. Mas eu tenho receio que, às vezes, nós fazemos grandes e belas programações, mas elas não causam grande impacto a longo prazo. E eu gostaria de orar com vocês durante esses 10 dias, para que realmente esses 10 dias fizessem um impacto real na nossa vida. Nós vamos, então, conversar sobre a oração e os dons. Antes, um pouquinho, nós vamos conversar sobre oração. Com a nossa tecnologia aqui, a gente perdeu algumas coisas da edição, mas vamos lá. O livro Caminho a Cristo, na página 59, diz o seguinte: a oração é o abrir o coração a Deus como um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Puxa vida, vocês podem estar perguntando assim, por que é que ela vai falar o que é oração? Todo mundo sabe o que é oração. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Sim, todo mundo sabe o que é oração. Mas, às vezes, a gente esquece alguns significados mais importantes do quanto nós dependemos da oração. O quanto o nosso dia a dia como cristãos depende da oração. Existem alguns significados especiais, e eu aconselho, se alguém tiver algum interesse a ler mais sobre o assunto, existe um livro do Philip Yancey que chama Oração. Tá? Então, ele é bem interessante. O que, então, que orar significa? Orar significa buscar a presença de Deus. Orar não é apenas pedir e agradecer. Orar significa buscar estar na presença de Deus. E buscar a presença de Deus na nossa vida. Qual o outro grande significado? Olha só. Quando o ser humano desenvolve a consciência da presença de Deus, percebe seus sinais ao longo de todo o dia. No trabalho, em casa, no carro, onde quer que ele esteja, você está dialogando com Deus, com o Senhor. Compartilhe seus sentimentos com Ele, pois tenha certeza de que que você está sendo ouvido. E Ele está ouvindo você. A oração no início do dia tem esse objetivo, de buscar a presença de Deus na nossa vida e nos trazer a consciência que às vezes nos foge, de que Deus tudo vê. De que todos os lugares, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos são vistos e observados por Deus. E a oração tem esse objetivo de trazer a nós essa consciência. O que nós devemos buscar quando oramos? Nós precisamos buscar a glória de Deus. Embora, como seres humanos, a nossa tendência não seja essa. A nossa tendência seja buscar a nossa própria glória. Que nós sejamos vistos, que nós sejamos notados, que nós sejamos ditos como importantes, mas não é esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é só que a gente ore para conseguir coisas boas para nós ou para a nossa família. Nós precisamos orar para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Precisamos pedir a Deus que faça em nós, por intermédio de Cristo, aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, que é produzir frutos. Sem Deus, nós não poderemos produzir
frutos. O que são frutos? O que significa frutos? Significa demonstrar o amor de Deus às outras pessoas. Isso é o importante. Para isso nós estamos aqui. A oração revela a nossa fraqueza e a riqueza de Deus. Assim como a Bíblia, a oração, quando feita de maneira adequada, ela tem um significado. Onde é que está o pastor que fez a invocação das ofertas? Ali, pastor. Vou usar o seu exemplo, porque eu já ia usar, na verdade. O pastor chegou aqui atrás, que bom que tem um espelho aqui atrás. Pastor, eu ia usar exatamente o seu exemplo. Não o seu exemplo específico, mas o que o Senhor disse. A oração é um espelho. A oração serve, junto com a palavra de Deus, para mostrar a nós quem nós realmente somos, ou como estamos nos apresentando aos outros, como as pessoas estão nos vendo. É muito interessante aquela história, né? Uma coisa é o que nós somos, uma coisa é o que nós achamos que nós somos, uma coisa é o que Deus sabe que nós somos, e outra coisa é o que as pessoas veem que nós somos. A oração vai nos revelar estas nuances de nós mesmos. E vai mostrar que muitas coisas que a gente poderia achar que seriam boas em nós, não são. Precisam ser mudadas. Ou vai mostrar que a nossa, no caso dos homens, a gravata, no caso das mulheres, o vestido não está bem adequado. Não, ela vai mostrar que o nosso caráter, as nossas ações, as nossas respostas às ações dos outros, às vezes, não estão adequadas. E a oração tem este objetivo junto com a palavra de Deus. Um cristão sem uma vida de oração, eu acho fantástica essa definição. É como uma pessoa que tem vários vale-compras de lojas chiques, mas sempre faz compras no brechó da esquina por não conhecer nada melhor. A oração nos mostra que nós precisamos aprender a receber de Deus não o que nós queremos, mas o que Ele quer para nós. Eu sempre digo para vocês, existem vários exemplos na minha própria vida, na vida de várias outras pessoas, que mostram que nós pedimos uma coisa que nós achávamos que seria maravilhosa, e Deus nos dá outra, e a gente sofre com aquela outra num primeiro momento. E depois o que a gente vai descobrir? Que aquela outra era a melhor coisa que poderia nos acontecer. Vocês, provavelmente, cada um de vocês tem uma dezena ou mais de exemplos disso na vida de vocês. Pedimos uma coisa para Deus. E Deus nos mostra que não, que o melhor para nós não é aquilo, é a coisa de um outro jeito. E depois, mais tarde, a gente vê que de outro jeito era aquilo que nós teríamos escolhido se estivéssemos vendo já o fim desde o princípio. A oração é o antídoto para a doença. Só volta para mim ali, que eu bati 2 vezes. Acho que não tem como voltar, né? Ver se tem como voltar aqui rapidinho. Aqui. A oração é o antídoto para a doença da autoconfiança. Eu sou o máximo. Né? Irmãos, vamos ser sinceros. Nós, como seres humanos, não temos essa tendência? Quando a gente faz uma coisa boa, a gente se acha o máximo. Vocês talvez não, mas eu sim. E essa doença da autoconfiança, de achar que eu posso, que eu isso, que eu aquilo, a oração tem exatamente esse poder de nos mostrar que não somos nós a fazer nada disso. É Deus que faz por nosso intermédio. Outro objetivo importante da oração, buscar a companhia de Deus. Deus não espera que tenhamos apenas amigos humanos, amigo que é mais chegado que um irmão, como dizem Salmos. Ou seja, nós precisamos tornar Deus nosso amigo. Isso não é fácil. Embora pareça, não é fácil. Trazer Deus para o nosso círculo de amizade íntimo, isso é um dos grandes objetivos da oração. Trazer Ele para aquele momento em que a gente não tem com quem conversar, mas se a gente conversar com Ele, dá aquela aliviada. Esse é um dos grandes objetivos da oração. Buscar a confiança em Deus. Vamos dar uma lida em Lucas 11, 9 até o 13.
Buscar a confiança. Na minha tradução, na versão internacional diz: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nós precisamos pedir. O problema é que muitas vezes nós não pedimos o correto. Nós pedimos coisas só para nossa satisfação. Não que isso esteja errado, irmãos, não é isso. Nós precisamos pedir isso também. Mas nós precisamos pedir que Deus faça em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos e que nós muitas vezes não sabemos. Nós precisamos buscar isso. Por quê? Porque nós teremos desilusões nessa vida. Olha o que diz essa frase: você vai receber a sua parte de desilusão, desapontamento, sofrimentos e tragédias. Apesar disso, com a presença de Deus em sua vida, você será capaz de encarar tais tempestades com confiança. Orar, ser cristão, significa que não vai acontecer nada, vai dar tudo bem, felicidade todos os dias, nunca vai ter problema, nunca vai ter tragédia. Não, não significa. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque a Bíblia está repleta de histórias como essas. Mas lá no livro Caminho a Cristo, na página 70, diz: Deus é sábio demais para errar e bom demais para nos negar aquilo que nos faria bem. Deus é sábio demais para errar e bom demais para nos negar aquilo que nos faria bem. Se Deus está dizendo não, acalme-se. Acalme-se. São outros os planos de Deus para você. O que mais que é importante, então? Buscar a compaixão de Deus. Quanto mais tempo você passa com Cristo, mais você começa a agir como Ele. Hoje em dia, uma das coisas mais difíceis de acontecer é uma pessoa ter compaixão com a outra. Uma pessoa tentar se colocar no lugar da outra pessoa, tentar entender por que aquela pessoa age daquela forma. Nós não somos um mundo criado para isso. Nós somos um mundo individualista, cada um por si. Se ele lá está com problema, ou se ele lá me olhou, ou ela lá me olhou atravessado, o problema é dela, não tem nada a ver com isso. Amar o próximo como Cristo ama, é fácil ou é difícil? Facinho, né? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Não faz. A gente não faz isso, é difícil. E no mundo que a gente vive é mais difícil ainda. Tentar entender os outros e amar o outro como Cristo nos ama, e entender o porquê que fulano teve um piti, ou fulana teve um piti em algum momento, ou agiu dessa ou daquela outra forma, só com muita oração, para que nós possamos ver as pessoas com os olhos de Cristo, ou ter a compaixão que Cristo tem. Outro grande objetivo da oração: buscar o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Vamos ler João 15, versos 5 até o 8. João 15, versos 5 até o 8. A oração tem por objetivo nos mostrar que nós somos dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porém, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, olha a condicional, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Significa que tudo aquilo que nós pedirmos, nós vamos... Esse texto ele tem uma análise bem interessante. Significa que tudo aquilo que eu pedir, eu vou ganhar? Sim ou não?
Não? Mas está escrito aqui. Está escrito ali, não está? Mas essa condicional antes diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Por quê? Porque se nós estamos em Deus e estamos na sua palavra, nós vamos saber pedir que a vontade de Deus se cumpra em nós. E aí sim, tudo que nós pedirmos que a vontade de Deus se cumpra em nós, será cumprido. Quando não oramos, fazemos planos e vivemos dependendo de nossos próprios recursos, talentos e poder. Embora o poder do Espírito Santo, que é capaz de fazer o impossível, esteja disponível mediante uma ligação íntima com Deus. Nós deixamos lá, fica armazenado todo esse poder. Bom, o que são dons? Alguns vão estranhar aquela imagem, mas eu já explico. Vamos para 1 Coríntios. Já falamos sobre oração, a importância da oração, as vantagens da oração. Agora nós vamos falar. E eu até aconselho, se vocês quiserem um tema de casa, ler todo o 1 Coríntios 12 em casa à tarde, que ele é bem interessante, bem profundo. Nós vamos ler só o verso 1 e do 4 ao 12. O 1 diz então: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. O verso 4 agora. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Em cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele, o Espírito, as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim é com respeito a Cristo. Eu vou ler o 13 também. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Por que tem aquela imagem ali? É óbvio que eu procurei outras imagens, mas eu pensei que ia chocar vocês e deixei aquela ali, que é um desenho bem interessante. O que tem ali? Ali a gente tem ossos, tem um músculo, que é o diafragma, tem o fígado, tem pulmão, coração, vasos sanguíneos, nervos. Isso quer dizer o quê? O corpo humano é uma das estruturas mais complexas que existe neste mundo. A quantidade de estruturas e de coisas com funções completamente diferentes que a gente tem são maravilhosas. Eu tenho certeza que eu vou gastar a minha eternidade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tenho os meus planos para a eternidade. Tá? Entre uma boa parte do meu tempo da eternidade, eu vou estudar o corpo humano, que eu acho fantástico. E o que o corpo humano nos diz em relação aos nossos dons na igreja? Que nós somos diferentes, mas somos importantes. Que cada um de vocês, cada um de nós, tem uma capacidade específica. Se todos fossem coração ou se todos fossem cérebro, não existiria corpo humano. Existem músculos tão pequenos como o músculo lá do ouvido médio, que é o menor músculo do corpo. Se ele não funcionar, a gente não escuta direito. Ele é fundamental. Tem o famoso dedinho mínimo lá, o 5º dedo do pé. Quem me conhece sabe que eu tenho os meus pezinhos tortos, por isso eu uso salto. Não é por causa da altura. Mas eu tenho os meus pezinhos tortos, e o meu dedinho não funciona direito. E vocês não sabem a quantidade de problemas que eu tive por causa do dedinho que não funciona direito. Cada um. Quem aqui já teve uma unha encravada? Não precisa levantar a mão, mas... Tá? Dói ou não dói? Dói, né? Dói, como dói. E a unha está lá. Para que a unha? Porque ela tem uma função. A questão dos dons é exatamente essa.
Agora, aquela velha história, né? Se o dedinho mínimo quisesse ser coração e ficasse lá chorando as mágoas por não ser coração, eu explico depois para vocês o que a falta do dedo, do quinto dedo do pé no chão faz, tá? Mas é uma desgraça, é um problema total. Nós precisamos simplesmente entender que cada um de nós tem a sua função. Não só a sua função dentro da igreja, para que a programação ocorra e saia. Essa função é importante. É muito importante que nós trabalhemos aqui dentro. Mas cada um de nós tem uma função muito importante fora dela. Nós passamos muito mais tempo fora da igreja do que dentro dela. Nós passamos muito mais tempo em comunhão, em contato com outras pessoas que não são os nossos irmãos aqui da igreja. E são estes dons utilizados lá fora que Deus está interessado. Como nós estamos amando essas pessoas, como nós estamos tratando essas pessoas, qual é o nosso real interesse na salvação dessas pessoas, assim como na nossa também. Será que nós estamos realmente nos colocando nas mãos de Deus e aceitando o dom do Espírito Santo? Nós temos orado para que Deus use os nossos dons, não só aqui na frente, ou não só para a programação da igreja sair bonita e sair bela, como tem que ser realmente, mas lá fora, para que as pessoas lá fora saibam que Jesus as ama e que Ele está voltando. Esse é o grande objetivo da nossa oração de hoje. Ai, mas eu não sei qual é o meu dom. Não se preocupe, ore que Deus vai mostrar. Ah, mas eu sou aquele músculozinho lá do ouvido, tão pequenininho. Deus sabe usar todos os dons. E uma coisa que eu sempre digo, a área de atuação de cada um de nós é completamente diferente da do outro. As pessoas que eu entro em contato todos os dias não são as mesmas que vocês entram em contato todos os dias. A gama de pessoas que Deus coloca na frente de vocês é para dizer: vocês precisam mostrar o meu amor para ela. Significa que eu preciso pegar a Bíblia e socar a Bíblia na cabeça da pessoa, na cara da pessoa, e dizer: tu tem que estudar a Bíblia, porque senão tu vai para o inferno. Não, irmãos. Significa que nós precisamos amar essas pessoas. Essas pessoas precisam olhar para nós e dizer assim: o que ele ou ela tem de diferente? Pô, aquela pessoa é diferente. Esse dom que você tem, e que só você tem, porque os dons, eles não são os mesmos. Quem canta, não canta todo mundo igual. Pode até querer cantar igual, mas por natureza não. Quem prega, não prega todo mundo igual. Quem abraça, não abraça igual. Quem sorri, não sorri igual. Quem ora, não ora igual. Nós temos que usar os nossos dons para abreviar a volta de Cristo. Esse é o objetivo, para isso nós estamos aqui. Não é para sermos uma comunidade feliz, alegre, que se abraça todo sábado. É para isso? Sim, é para isso também. Que vem aqui, assiste num ambiente adequado, uma bela programação. É isso também. Mas o principal objetivo de Deus formar a sua igreja é para que ela mostre e impacte o mundo com o amor de Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Para isso Deus nos chamou e nos escolheu. Um homem não é convertido antes de nascer em seu coração o desejo de tornar conhecido a outras pessoas que precioso amigo ele encontrou em Jesus. Para isso, nós precisamos primeiro encontrar o verdadeiro amigo em Jesus, né? Mas continuando a leitura. A verdade santificadora e salvadora não pode ser encerrada em seu coração. O Espírito de Cristo, iluminando a alma, é representado pela luz que dispersa toda a escuridão. É comparado ao sal por causa das suas qualidades preservadoras e ao fermento que secretamente exerce o seu poder transformador. Esse é o nosso objetivo. Para isso nós estamos na igreja. E para isso Deus nos chamou, para fazer diferença aqui, sim, aqui também, mas fora daqui, que é o mais importante. Para mostrar para as pessoas o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer que nós estejamos prontos para a sua volta. Dons diferentes são concedidos a pessoas diferentes, para que os obreiros sintam a sua necessidade uns dos outros.
Deus concede esses dons e eles são utilizados em seu serviço, não para glorificar o possuidor, nem para enaltecer o homem, mas para exaltar o Redentor do mundo. Devem ser usados para o bem de toda a humanidade, e não só a comunidade da igreja, pelo fato de representarem a verdade e não por comprovarem uma falsidade. Em toda a palavra e ação se manifestarão bondade e amor, e quando cada obreiro ocupar fielmente o lugar que lhe é designado, a oração de Cristo em favor da unidade de seus seguidores será atendida, e o mundo conhecerá que esses são seus discípulos. Isso foi escrito em 1910, publicado pelo menos em 1910. Como nós podemos usar os nossos dons? Cada membro da igreja deve realizar a obra para a qual é mais bem adaptado. Não adianta querer me colocar aqui para fazer uma coisa que eu não sei fazer, ou que eu não gosto de fazer, ou que eu não me sinto bem em fazer. Cada um tem os seus dons, não adianta nós forçarmos, todo mundo tem que dar estudo bíblico. Tem gente que não tem dom, mas tem gente que tem um sorriso e um abraço que simplesmente confortam as pessoas. Tem gente que tem o dom da oração. Existem milhares de outros dons que nós podemos usar para abreviar a volta de Cristo. E nós devemos usar, cada um, usar o seu dom naquilo que é mais bem adaptado. E a obra deve ser disposta de tal forma que cada aspecto avance harmoniosamente e a prosperidade de uma igreja ativa será manifesta no interesse vital que se propaga entre aqueles que depositaram as suas energias na causa de Cristo. Isso foi publicado em 1892. Nós precisamos colocar a nossa vida na mão de Deus. Eu gostaria de continuar com vocês agora e a gente fazer uma pequena e breve análise da oração de Jabes. Alguns de vocês já conhecem essa oração, outros não, mas nós vamos a 1 Crônicas. Eu acho uma das mais belas e curtas orações da Bíblia, por algum significado bem importante. Primeiro Crônicas 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, ou alarga as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Parece uma oração simples, mas não é tão simples assim. A começar que eu acho que Jabes tinha grandes traumas emocionais. Porque a mãe dele, cada vez que olhava para ele assim, criatura, tu me fez passar uma dor, hein? Começar por aí. Acho que a relação dele com a mãe não era lá estas coisas. Outra coisa importante que é pelo menos da cultura histórica, diz que Jabes tinha saúde extremamente debilitada, saúde física. Ele era muito doente e muitos achavam, inclusive, que ele não sobreviveria. Então, ele tinha problemas emocionais, problemas de relacionamento familiar, e ele tinha problemas físicos. E ele fez uma breve oração e disse: Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. A gente vai analisar um pouquinho essa oração. Abençoa-me muito. Às vezes a gente pede, que o Senhor me abençoe. Não, a gente não precisa que o Senhor nos abençoe, a gente precisa de muita bênção de Deus. E muita proteção de Deus. Nós precisamos entender que nós somos extremamente dependentes de Deus. Nós precisamos entender que nós não seremos nada se não estivermos ligados à videira. Olha essa frase: a razão pela qual homens e mulheres de fé se destacam do resto é que eles pensam e oram de maneira diferente dos que o cercam. Nós precisamos dizer para Deus: Senhor, eu dependo de Ti. Sem Ti eu não consigo fazer. Eu preciso, mas preciso muito que o Senhor esteja comigo. Eu preciso aprender a depender do Senhor, eu preciso sentir o Teu poder na minha vida. Senhor, eu preciso disso.
E essa consciência faz a diferença, e fez a diferença para Jabes. E ele realmente tinha consciência que precisava muito. Ele tinha problemas de todas as áreas. E quem aqui hoje, por favor, levante a mão, não tem problemas? Incrível, ninguém levantou a mão. Bem-vindos ao clube. Todos nós temos problemas, e nós temos problemas que precisam ser resolvidos, e precisamos aprender a depender de Deus nesses problemas. E a oração continua. Mas antes tem uma coisa, que é um cuidado importante. Existe uma coisa chamada contabilidade espiritual que nós somos extremamente tentados a usar, que é o famoso depósito e saques espirituais. Senhor, hoje eu fiz tal coisa. Então, estou no positivo, né? Agora o Senhor tem que me abençoar porque eu fiz tal coisa. Vamos supor que hoje Senhor, hoje eu peguei uma cesta básica e fui lá dar para o fulano que estava precisando. Contou aí, né? Melhorou minha conta. Isso não existe. Ou nós fazemos a coisa certa pelo motivo certo, ou de qualquer outra forma, ela não existe. Nós precisamos ser amoráveis com os outros, precisamos fazer a vontade de Deus pelo motivo certo. E o motivo certo é porque Deus nos amou primeiro. E aí nós vamos amar aos outros. Vamos nos comprometer a pedir todos os dias que Deus nos abençoe com nada mais e nada menos do que aquilo que Ele tem reservado para nós. O mais também é perigoso. A liberalidade de Deus é limitada somente por nós e não pelos seus recursos, poder ou disposição de dar. Nós temos que pedir e nós temos que estar preparados para receber. Tiago 4, verso 2, do final, e o 3 diz: não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem em seus próprios prazeres. Nós temos que fazer a coisa certa pelo motivo certo. E aí é que nós precisamos descobrir, e a oração nos leva a descobrir como usar os nossos dons da maneira correta, mas principalmente pelo motivo correto. E me alargues as fronteiras, ou me aumente as terras. Peça a Deus que engrandeça a sua vida de modo que você possa causar maior impacto para Ele. Não é para nós. Não é para as pessoas olharem para você e dizer assim, puxa vida, que cara bem-sucedido. Aquela mulher ali, olha, puxa vida, incrível ela. E aí a gente, né, acha o máximo. Está errado. Esse é o motivo errado. Deus vai nos abençoar e vai nos engrandecer para que o nome dEle seja exaltado. Para que a gente possa chegar para... Puxa vida, aconteceu tal coisa contigo, que legal. Eu disse, pois é, foi Deus que fez por mim. Deus me deu tal oportunidade, Deus me colocou nessa posição. Deus me trouxe até aqui. O famoso Ebenezer, né? Até aqui me ajudou o Senhor. Mas esse é o objetivo. E no momento que nós entendermos isso, Deus fará milagres nas nossas vidas. Deus fará coisas espetaculares nas nossas vidas que a gente vai ficar olhando assim, pô, nem eu tinha pensado nisso. E Deus faz. Tenho certeza que muitos de vocês têm essa experiência. Pedir para que o nome dele seja engrandecido. Jabes queria maior influência, maior responsabilidade, mais oportunidades para deixar uma marca para o Deus de Israel. Por que eu quero uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, uma família melhor? Para que eu fique bem? Motivo errado. A gente vai ficar bem, mas isso é um segundo passo. Nós precisamos pedir as coisas para Deus para que o nome dele seja glorificado. E que as pessoas olhem e digam, puxa, Deus tem abençoado realmente. O que está acontecendo? E venham te perguntar, e tu tem a oportunidade de dizer, é porque Deus me ama. E assim como Ele me ama, Ele te ama também. E Ele pode fazer por ti muito mais do que Ele está fazendo por mim. Deus está procurando pessoas que queiram fazer mais do que o simples, mais do que o básico. Pessoas que estejam dispostas a realmente fazer diferença no mundo. Mas eu não tenho todos esses dons, assim, sou uma pessoa humilde. Alguns de vocês conheceram, me ajuda, a irmã Laura, lá da Vila Jardim, né? A irmã Laura. A irmã Laura não sabia ler nem escrever. Era uma senhora que, acho que quando ela entrou na igreja, já tinha os seus 40, 50 anos, ou mais. E a irmã Laura resolveu colocar a sua vida na mão de Deus. A irmã Laura era baixinha, pequenininha, e ela andava dentro dos ônibus com colchão,
para levar para as pessoas, ia demonstrando o amor de Cristo para as pessoas, ia trabalhando, e ela começou a orar para dar estudos bíblicos. E adivinha? A irmã Laura começou a ler. Sem ninguém ensinar. Quem ensinou foi o Espírito Santo. E a irmã Laura começou a dar estudo bíblico. E a irmã Laura começou a fazer um grande trabalho para Jesus. E todas as pessoas que a conheceram lembram dela com muito carinho. Nem sei se ainda está viva, a irmã Laura, já faleceu. Que ela se mudou depois. E todos lembram dela com muito carinho. Ela colocou a vida nas mãos de Deus. E fez um trabalho. Os ônibus, o pessoal dos ônibus conhecia, porque ela vivia carregada de coisas. Ah, para quem que a senhora vai levar agora? Quem que a senhora está ajudando? E assim ela foi. Nós precisamos pedir para Deus, porque essa responsabilidade toda, para que Deus aumente em nós a capacidade de mostrar aos outros o seu amor. Deus quer trabalhar através de nós, mas nós queremos que Ele trabalhe por nós ou conosco, associado a nós. Mas não é esse o objetivo de Deus. Ele quer traçar. Zacarias 4,6 diz, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. A coisa é do jeito que Deus quer. Parece chato, mas é a melhor forma. É a forma que mais vai nos trazer alegria. Incrivelmente, nos submetermos a Deus pode parecer muito difícil no início, mas é a melhor forma, a forma que realmente vai impactar a nossa vida. Deus sempre intervém quando você coloca as prioridades dele acima das suas. Continuando a oração. Que a tua mão esteja comigo. A noção de dependência de Deus. Existem alguns textos aqui, como 2 Coríntios 3,5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ter essa noção de que o que nós fazemos não é por nós. Eu sempre brinco com os pacientes, quando eu falo alguma coisa, eu digo assim, não são os meus lindos olhos verdes que vão convencer vocês, até porque eles não são verdes, e nem são tão lindos assim. Mas é Deus que vai operar em nós. Não são as nossas qualidades, não são as nossas capacidades. Deus é que vai fazer o poder de transformar a nossa vida. A mão do Senhor. O que significa a mão do Senhor? Ali talvez vocês não consigam ler, mas é uma frase de Rick Warren que diz assim, as pessoas podem recusar o nosso amor, podem rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Josué 4:24, e Deus assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Atos 11:21, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram. Que a tua mão esteja sobre mim significa basicamente que o poder de Deus, a presença de Deus está na nossa vida. Isso que significa essa expressão. Significa que o que nós estamos fazendo é pelo poder de Deus. Porque para o cristão a verdadeira dependência é apenas sinônimo do poder de Deus. Nós precisamos aprender a depender dele. Temos dons inatos, temos dons adquiridos. Temos, todos nós temos. Talvez você não está aí parado pensando, mas eu não sei qual é o meu. Tudo bem, ore e Deus vai lhe mostrar. E principalmente como usar este dom para mostrar o amor de Deus para as pessoas. E me preserves do mal. O maior mal que nós devemos ser preservados não é o mal físico, sermos assaltados, termos uma tragédia, termos uma doença, mas o mal espiritual, que é um dos mais perigosos. O sucesso espiritual tende a nos afastar de Deus e da dependência dele. Quando a gente ora muito por uma coisa, talvez isso não aconteça com vocês, com todos, mas com alguns acontece. Quando a gente ora muito por uma coisa, a gente consegue aquela coisa, dá aquele alívio. Deus respondeu a oração. E aí eu não oro mais tanto, eu não leio mais tanto a Bíblia, eu não falo mais tanto de Deus, porque aquela situação de estresse passou. Aquela hora de dificuldade passou. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos preserve deste mal também. Nós não devemos orar apenas por forças para suportar as provações ou para vencer a tentação, mas orar também para que nós não tenhamos a tentação. Para que Deus nos livre, inclusive, disso.
O perigo não está em se colocar à beira do precipício, mas de estar desatento. E muitas vezes o mal que nós achamos que Deus deve nos preservar não é tanto assim os males físicos, mas principalmente o mal de nos perdermos, de simplesmente negar a Cristo e nos afastarmos dele. Existem algumas orações que eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente. A primeira: Senhor, afasta-me de cometer os erros aos quais estou mais propenso no momento em que chega a tentação. E os erros de cada um são diferentes dos outros. Confesso que aquilo que julgo ser necessário, inteligente ou pessoalmente benéfico, em geral, é apenas um belo disfarce para o pecado. Assim, peço-te que me preserves do mal. Quando a gente erra, a gente tem uma desculpa, né? Sempre. Ah, mas eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Ah, mas fulano ou fulana também faz. Ah, mas... Não existe o mas para Deus. Pecado é pecado. E a gente precisa estar disposto a entender isso. Então, nós precisamos pedir que Deus nos preserve do mal. A segunda diz o seguinte: Senhor, afasta-me da dor e da tristeza que o pecado traz. Coloca uma barreira diante dos perigos que eu não posso ver e daqueles que eu acho que posso enfrentar sozinho devido à minha experiência, orgulho ou falta de cuidado. Protege-me, Senhor, com o teu poder. Nós precisamos aprender a depender de Deus desta forma, a entender que nós não somos e não estamos preparados e não somos tão fortes assim. Senhor, afasta-me das tentações que apelam às minhas necessidades físicas, daquelas que penso equivocadamente que eu mereço ou que tenho o direito de desfrutar. Tu és a fonte de tudo aquilo que é verdadeiramente vivo e por isso peço-te que dirijas os meus passos para longe de tudo o que não vem de ti. Essa frase, eu tenho direito ou eu mereço, são as frases mais deletérias para a nossa vida espiritual. A questão não é se nós merecemos ou temos direito. A questão é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? Isso é o mais importante. Lembre-se sempre, viver ao lado de Deus não significa ser livre de dores e sofrimentos. Isso aqui não é teologia da prosperidade em nenhuma área da sua vida. Vem aqui que Deus vai lhe abençoar e nada de ruim vai lhe acontecer. Isso não existe por um simples motivo. A Bíblia está repleta de exemplos de que isso não existe. João Batista foi liberto ou foi decapitado? Decapitado. Isaías morreu velhinho lá ou foi cerrado ao meio vivo? Jesus foi para o céu sem passar pela cruz? Não, ele passou pela cruz. Muitas vezes as dificuldades elas vão ocorrer, mas o senso de dependência de Deus e de dizer: Deus é sábio demais para errar e bom demais para nos negar aquilo que nos faria bem. E digo para vocês, não sei, vamos ter que chegar no céu e perguntar, vamos nos esforçar para chegar lá, mas quem sabe, se João Batista não tivesse sido decapitado, ele tivesse desistido de Deus no futuro. Quem sabe, se Isaías não tivesse sido cerrado ao meio naquele momento, mais tarde ele iria se conformar, Deus me livrou, então agora eu estou tranquilo, nada mais vai me acontecer, e tivesse esfriado o seu amor por Deus. Eu não sei. Mas as dificuldades estão aí porque elas têm um objetivo. E se vocês não sabem qual é o objetivo, ótimo. Como eu sempre digo, bota na lista. Que lista? A lista do milênio. Para que serve o milênio? Para esclarecer todas essas dúvidas. Eu não sei por que aconteceu. Bota na lista. Vocês vão ter 1000 anos para chegar lá. Eu já disse para o meu anjinho. Eu vou sentar lá, vou pegar ele e dizer, querido, senta aqui do meu ladinho que eu tenho umas perguntinhas para ti. Ó. Uma lista. A minha é enorme, não sei a de vocês. Mas isso existe. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Faça da oração um hábito. Precisamos aprender a orar. Podemos viver no ar puro do céu, podemos fechar a porta para a imaginação impura e os pensamentos não santificados, se levarmos o nosso coração à presença de Deus por meio da oração sincera. Aqueles cujo coração estiver aberto para receber o apoio e a bênção de Deus, andarão em uma atmosfera mais santa do que a terra e manterão comunhão constante com o céu. Isso é ou não é uma promessa de Deus para nós? Mas existe uma frase desse teólogo, Paul Cho,
E diz o seguinte: o nosso problema é que temos pensado sobre oração, temos lido sobre oração, e temos até recebido ensinamentos sobre oração. Mas, simplesmente, nós não temos orado. Agora é o tempo de entendermos que a oração é a fonte de todo o poder. Nós temos que aprender o privilégio que é orar. Orar, orar, orar e orar. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O que eu vou fazer agora, eu quero que vocês se sintam totalmente à vontade. O que eu vou fazer agora não tem absolutamente nada a ver com a pessoa que está sentada do seu lado. Não tem muito menos nada a ver comigo que está aqui. E muito pior ainda seria vocês responderem sim e ficar olhando para o lado assim: ah, eu respondi, tu não. Não tem nada a ver. A pergunta que eu vou fazer para vocês agora é totalmente pessoal. E a resposta que vocês darão agora é com vocês e com Deus. Eu quero convidar aquelas pessoas que desejam, ou que já usam os seus dons, ou que desejam usar mais os seus dons em nome de Deus, para vir aqui à frente. Esse pacto não é comigo. Não se sintam mal de não vir. Se quiserem fazer o pacto daí mesmo, tudo bem. Mas eu queria convidar aquelas que gostariam realmente de se colocar em pé e vir aqui e dizer assim: Senhor, eu sou um nada, não tenho nada, estou com a minha vida toda desorganizada, mas eu reconheço que eu preciso de Ti. Senhor, eu não estou trabalhando para Ti, ou Senhor, eu estou trabalhando muito pouco para Ti. Mas, a partir de agora, eu preciso do Teu poder para realmente fazer com que a Tua vontade se cumpra em minha vida. Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente. Quem não quiser vir, sinta-se completamente à vontade. Mas quem sentir esse desejo no coração, vem aqui à frente. Nós vamos cantar um hino, que vai ser colocado lá de cima. E eu quero que esse hino seja a nossa oração de dizer assim: Senhor, eu não fui quem queria que Tu fosse. Senhor, eu não sou quem Tu gostaria que eu fosse, mas eu preciso ser transformado. Eu preciso transformar esse lugar onde eu congrego. Eu preciso trabalhar para Deus lá fora, aonde eu vou. Eu preciso do Teu poder na minha vida. E se você, por acaso, não quer vir aqui na frente, ou não quer se levantar, mas quer tomar essa decisão aí, vamos cantar juntos. Feche seu olho para não olhar para o lado, para saber se o fulano veio, o Beltrano veio, não interessa. Salvação individual. O poder de Deus vai ser derramado individualmente sobre cada um, inclusive nas famílias. Vamos cantar e vamos orar e pedir para que Deus use. Primeiro, nos ensine a orar. E segundo, nos use e nos transforme. Use os nossos dons, as nossas capacidades, para dizer para o mundo o quê? Que Deus é amor. E que Ele está voltando para nos levar para um céu onde não vai haver nada dessas coisas ruins que a gente conhece por aí. Que Deus realmente nos abençoe e nos transforme. Hoje eu entrego todos os meus temores, todas as doenças espirituais.
Número 6, 24 a 26 diz: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Oremos. Senhor Deus, aqui estamos nós. Não somos tudo aquilo que Tu gostaria que nós fôssemos, mas nós gostaríamos de, neste momento, nos entregar realmente em Tuas mãos. Renovar o nosso pacto de usar os nossos dons para falar aos outros do Teu amor. Que nós possamos, Senhor, a cada dia orarmos por isso e o Senhor nos mostre como fazer. Como mostrar amor às pessoas, como mostrar o Teu amor às pessoas, a enxergar as pessoas com os Teus olhos e não com os nossos, e a principalmente, Senhor, nos prepararmos e prepararmos muitas pessoas para a Tua breve volta, para que quando Tu voltares, nós possamos estar em pé dizendo: este é o Deus a quem nós aguardávamos. E Tu, Senhor, esteja conosco dizendo: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que tenhamos um milênio para resolver as nossas questões, as nossas dúvidas, e que teremos a eternidade, Senhor, para ter uma vida que nós não conseguimos aqui nem imaginar de tão feliz será. Nos abençoa, abençoa a nossa família, abençoa todos os membros desta igreja, inclusive a sua direção e o pastor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a irmã Marília sai para recepcionar, despedir a igreja, nós vamos cantar em atitude de reverência ainda: em paz eu vou. Em paz eu vou ouvir